vamos lá, a parábola da rede de pesca. Então nós vamos conversar hoje sobre essa parábola, porque eu acho muito pertinente, né, pelo alvoroço, né, pelos ânimos exaltados de todo mundo não, né, uma grande parcela, uma pouca parcela lá. Então deixa eu ler a parábola para vocês primeiro, para depois a gente conversar sobre ela. Então essa parábola da rede, ela está lá em Mateus 13, versículo 47 ao 50. Ela é pequenininha, ela fala o seguinte: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E a rede estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Então, o que essa parábola vem nos dizer? Né? Essa rede, qual que é o símbolo dessa rede? Essa rede nada mais é do que o amor que Jesus Cristo lançou para todos nós, né? Aqui na terra, nos deixando o evangelho, nos deixando cada ensinamento de quando ele passou pelo mundo, né? Então Jesus passou aí há 2022 anos e os ensinamentos dele estão aí se perfazendo até hoje, para que nós possamos tirar os ensinamentos. E Deus lança esse amor para todos, independente de quem seja, não só amor, mas também oportunidade. A reencarnação é a primeira delas, né? Estarmos no mundo de expiação e prova é outra, né? Porque se aqui estamos é porque nós muito temos a reparar, a expiar e aprender. Então, Jesus vai nos dando essas oportunidades, só que quando essa rede, né, esse amor lançado entre nós, é como se fosse a rede que lança. Quando essa palavra de amor já tiver quase que saturada, né, ele vem puxando tudo, a rede tá cheia também, né? Então já tem tempo suficiente para todos nós termos entendimento do que Jesus espera de nós. Então esses peixes simbolizam cada um de nós ou a coletividade, né? Então quando ele puxa todo mundo, que ele traz para si, é que ali vai ser separado os bons dos ruins. Os bons são colocados nos cestos, ou seja, os bons são socorridos e levados. Os ruins são lançados ao fogo, né? E que fogo é esse, né, que Jesus fala nessa parábola? Não é o fogo do fogo, né, que arde, né? Mas aquele fogo da lei de ação e reação. Ou seja, eu vou por afinidade para onde eu estou vibrando. Se eu vibro e tenho determinada energia que é densa e pesada, então, por hora, eu estou ali numa energia ruim, né? Numa energia, digamos assim, que precisa ser lapidada. Então, talvez eu precise passar por determinadas coisas para lapidar aquela energia. E aqueles que já entenderam, que conseguiram absorver, que conseguiram fazer as suas reflexões, esses então são levados aí juntamente de Deus, né? E ele fala que ali haverá pranto e ranger de dentes, né? As zonas densas e pesadas e determinados campos da terra, existe muito isso, né? Pranto e ranger de dentes.
Quantos não estão por aí sem entendimentos, mas também muitas vezes não arrependem do que fazem e estão pelos cantos sofrendo, chorando, lamentando, mas tudo isso é por falta de consciência. Então isso, a gente tá com esse olhar para os desencarnados, mas existem muitos encarnados vivendo isso também, né? Se a gente for pensar, né, esse pranto aí, esse ranger de dentes também já está instaurado na Terra, no meio de nós encarnados. A depressão é tido aí como o mal do século. Vai desencarnar muita gente pela depressão e vai desencarnar muita gente também, né, pelas vias da depressão, porém caindo lá nas vias do suicídio. Que Deus tenha misericórdia, né? Nós precisamos dessa misericórdia. E aí, gente, o que a gente tem que fazer? Qual a reflexão que nós precisamos fazer, né? Todas as vezes que a gente tiver as dúvidas, aquilo que eu sempre falo aqui com vocês. O que Jesus espera de mim? O que Ele espera de mim? Essa atitude, essa mínima atitude que eu estou tomando aqui agora, é isso que Jesus espera de mim? Né? Então, você, dentro dos seus princípios, cada um de nós, dentro dos nossos princípios, vamos saber, né? Se está correto, se não está. Mas, muito cuidado, né? Quando a gente precisar de agir, que nós possamos agir com uma determinada cautela, para que a gente não possa cair em caminhos tortuosos que às vezes depois, lá na lei de ação e reação, nos vão ser cobrados, né? Então, o momento que nós precisamos agora é de reflexão, de entendimento, mas não é refletir e permanecer em silêncio. É refletir e tentar ter a melhor posição e pegar a melhor estrada. E termos fé que lá, quando Jesus começar a puxar essa rede, que para mim essa rede já está sendo puxada, porque o chamado já está aí. Quem é estudante da doutrina espírita há mais tempo, né, sabe, né, muito bem que o chamado já está aí há muito tempo. Jesus já está chamando. Lembra lá da Gênese? Já é tempo de mudança. A Terra sai daquela vibração, né? A gente fala mais infantil, né? Que era passa por aquela fase de entendimento. E agora a Terra entra numa fase adulta que cada um vai precisar ter mais ciência e mais responsabilidade. E aí a gente pode e é capaz de escolher para onde nós vamos. Nós vamos ser jogados nos cestos ou nós vamos ser lançados ao fogo, né? E esse lançado ao fogo, não entendam como Jesus nos jogando até lá, mas somos nós, pelos nossos meios, pelas nossas condutas, pelas nossas vibrações, falta de consciência, de entender e de aceitar, é que nós mesmos vamos nos remeter para determinados lugares, para determinadas companhias. Se eu sou uma pessoa incompreensiva, se eu sou uma pessoa agressiva, se eu sou uma pessoa que não gosta de ouvir o outro, se eu não tenho empatia para o próximo, eu vou para lugares onde tem pessoas como eu, né? Aí a gente cai naquela velha história, né? Vai provar do próprio veneno. Então, quando a gente se vê às vezes, né, muitos aí, a gente não, que nós ainda não estamos, mas muitos que estão aí no umbral,
né? E agora eu abro aspas para essa espiritualidade que está me ouvindo aqui ao redor, né? Então, algum de vocês que porventura estiver aí em zonas umbralinas, experimentando, né, sensações ruins aí na terra, porque terra não é lugar de vocês permanecerem, podem saber e começar a ter o entendimento seguinte: olha, eu preciso mudar, né? Por quê? Porque essa forma, essa recepção que eu encontro é a recepção e é a forma com que eu também trato o outro. É semelhante atraindo semelhante. Quem continuar nessa energia densa e pesada, mais uma vez eu vou dizer, não vai permanecer na terra, né? E isso não é porque Jesus é ruim, não é porque está expulsando, não é porque está escolhendo, porque a terra está entrando em energia de quinta dimensão, né? E a energia densa e pesada não vai conseguir sobreviver nessa quinta dimensão, nessa energia de quinta dimensão. Né? É uma energia muito sutil, muito mais refinada do que a nossa. Então, permanecer ali vai ser de fato sufocante e já está. Comecem a prestar atenção para vocês verem que às vezes a gente passa por coisas sufocantes aqui na Terra que dá vontade de falar assim: ó, para o mundo que eu quero descer, eu não estou dando conta. Né? Não é assim? Não tem muita gente que às vezes enfrenta determinadas coisas que fala misericórdia, né? Mas é porque ali está sendo peneirado. A terra está sendo sacudida, né? Então, por misericórdia, muitos serão recolhidos e não voltarão para o planeta Terra. Quando tiverem lá a oportunidade de reencarnarem, quando tiver a oportunidade de fazer um outro projeto reencarnatório, vai vir para outro lugar e não para a Terra, né? Então nós precisamos ter essa consciência. Vamos ser, né, os peixes bons. Vamos ser como o Ernesto, lá do livro E a Vida Continua, que apesar dele carregar com ele um turbilhão de insatisfações, de remorso, mas ele está conseguindo se portar no meio daqueles. Então, por isso que ali ele está permanecendo. Porque se ele fizesse daquilo que ele carrega dentro dele, que é o remorso, né? Quem estuda aí comigo na segunda-feira do livro sabe, né? Que o Ernesto está lá com remorso, com um turbilhão de coisas, não se achando merecedor de estar ali, porque ele assassinou uma pessoa, né, há 21 anos atrás. Mas, apesar daquele turbilhão que está dentro dele, ele está conseguindo manter a calma, né? Ele está conseguindo ali ficar em equilíbrio. Então, por isso que ele está ali. Porque se ele pegasse essas sensações de dentro dele, né, e começasse a esbravejar para os quatro cantos, ele ali iria permanecer? Não. Não tem ninguém ali que faz isso, por que vai ficar lá? Né? Então, vamos começar a nos entender. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos deixar de olhar o projeto reencarnatório do outro, olha o seu. Né? O outro tá cumprindo dele. Enquanto o outro tá cumprindo dele, o seu tá aí, ó. O tempo tá passando e você não tá fazendo o que precisa fazer. Né? Vamos deixar determinadas coisas que são pequenas demais, mesquinhas demais. Vamos deixar isso de lado. Né? Tem coisa que não vale a pena. Né? Uma vez eu ouvi do padre Fábio de Mello e eu nunca esqueci. Que às vezes a gente faz alguma coisa, e isso não é só em uma área, em várias, né? Seja na área sentimental, seja no trabalho, seja no dia a dia aí. Às vezes a gente faz alguma coisa para poder prejudicar, tirar a chacota do outro, né? O prazer do momento. Então eu ouvi ele falando uma vez que o prazer do momento não vale o inferno da vida toda. E é verdade. Porque às vezes hoje você lança uma coisa aqui, às vezes por mais boba que seja,
Aí aquele negócio repercute, né? Tá ali guardado. Uma certa hora ele vai repercutir, vai voltar para você, isso é lei de ação e reação, né? E você vai experimentar determinadas sensações que aquilo que você fez lá atrás não valeu a pena o que você tá passando agora, né? Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, eu estou muito longe da perfeição. Mas eu trabalho a cada dia. Cada dia. Cada dia. Tô dando um passinho, né? Igual tartaruga, né? Um passinho, mais um passo. Aquele outro te feriu, a gente fica com raiva no momento, depois a gente para, reflete, e vai lá naquela celeuma de novo que eu sempre falo para vocês. O problema é dele, não é meu. Não seja o ofensor, prefira ser o ofendido. E saiba que a lei de ação e reação ela é justa, né? Cada um vai purgar o que precisar de purgar. Não precisa de eu apontar o dedo para o outro, né? Não precisa de eu querer, né, uma determinada coisa em prol do outro, para prejudicar, para dar o troco. Nada disso vai adiantar. É igual eu estou dizendo. Às vezes, no primeiro momento, a gente fica, né, bem aquela sensação de raiva. Aí a gente precisa parar, refletir e falar, opa, né? Aí eu abro um evangelho, né, igual a Sandra fez o evangelho essa semana, e me falou, olha Ana, meu evangelho saiu isso e isso, eu lembrei de você. Eu falei, não, mas serviu para mim também, né? Serviu para mim, ué. Por que não vai servir? Eu também tenho coisas que eu preciso reparar, né? Então, vamos começar a fazer esse exercício. Nós precisamos chegar do outro lado vitoriosos. Nós precisamos cumprir o nosso projeto da melhor forma, porque tem gente muito boa e amada por nós nos aguardando do lado de lá. Imaginem só se a gente desencarna com esse desejo do reencontro e nós vamos parar em zonas umbralinas diferente de onde nossos entes estão. E muitas das vezes, não achem vocês, meu pai tá lá, meu irmão tá lá, meu tio tá lá, minha mãe tá lá, minha avó tá lá, eles vão me socorrer se eu for para um umbral. Muitas das vezes não conseguem. Sabe por quê? Porque a energia de quem vai para lá tá tão densa, tá tão pesada, tá tão necessitada de entendimento e de equilíbrio, que eles vão se aproximar, mas não vão conseguir levar. Porque o próprio Espírito não vai deixar com que essa energia chegue até eles. Eles vão estar olhando para frente, vendo espíritos na frente que vão achar que é pessoas e não vão reconhecer quem de fato são. E aí, meu amigo, não adianta. Só vai restar uma coisa para que eles possam fazer e nós que estivermos aqui possa fazer prece e oração, para que ele possa ter o entendimento. O entendimento é de cada um. O entendimento que eu tenho, ele é intransferível. Eu não consigo transferir o meu entendimento para o outro. O outro precisa, né, ter essa força, essa vontade que vem de dentro dele, o querer mudar. Olha, eu quero ser diferente. E o pior de tudo isso, que na grande maioria das vezes, isso vem o quê? Pelo sofrimento, pela dor, pelo choro, né? Pelo pranto e pelo ranger de dentes. Por quê? Porque zonas umbralinas é lugar de lá, né, tem espíritos que maltratam o outro. Lá é lugar de certos lugares tem frio, outros tem muito calor, né? Outros tem fome, outros tem grito,
outros têm lamúria, outros têm correria, parecendo que o povo tá tudo é doido, né? Outros em uns lugares muito úmidos, muita água, né? As pessoas correndo em volta daquela água, a água suja, com muita lama, lugar escuro. Mas isso são as próprias energias daqueles que estão ali, que estão alimentando aquele lugar. Então, enquanto eu não tiver consciência do que eu preciso fazer, entendimento, igual André Luiz, né? André Luiz ficava andando para lá e para cá. Corria de um, corria de outro, entrava num lugar, entrava no outro. Tinha sede, pegava aquela... tava mais para que um barro, né? Que ela achava que é água, mas uma coisa bem... um barro mais líquido, mais barro, né? E com sede, e com fome, e com ferida aberta, até que se atinou. 8 anos para se atinar. Para deitar naquele chão frio, gelado, aquele lugar escuro, para pedir: Deus, misericórdia, né? Então foi aí que ele entendeu. E quando ele entende, ele clama, os nossos irmãos socorristas chegam de pronto para levá-lo. E não adianta achar que os nossos irmãos socorristas não sabem perfeitamente quem já teve o despertar. Porque muitos estão ali clamando por misericórdia, mas não são dignos dela. Na primeira oportunidade vão fazer a mesma coisa. Esses ainda precisam passar por mais um período para que seja socorrido. Será levado quem? Será levado aqueles que realmente tiveram a consciência, que realmente quiserem mudar, que realmente entenderam que aquele não era o caminho e sabe, tem ciência, consciência que erra, que errou muito e que aqueles seus erros precisam ser reparados. Outro exemplo, lembra lá do Alexandre da viagem? Né? Quando o Alexandre toma consciência, quando a irmã dele consegue jogar um pouco de amor no coração dele, o que acontece? Ele fala: eu perdi as minhas forças, eu perdi a capacidade de fazer o mal. Mas não é. Ele começou a ver as coisas e as pessoas de outra forma. E quando ele é resgatado e levado lá para aquela colônia, o primeiro sentimento que ele tem: eu preciso rever, né? Acho que era até Valdomiro, né? Salvo engano, o moço lá que ele matou lá quando foi participar daquele assalto, sei lá o que ele fez, que ele matou esse cara. Né? Ele fala: eu preciso ver Valdomiro. Eu preciso que ele me perdoe. Isso é o que? Necessidade de reparar. Essa necessidade, ela vem de nós. Né? Então, é trabalhoso, os seus parentes vão ficar... Parente que tá em zonas superiores e tem parentes em zonas umbralinas, muitos ficam ali preocupados demais, né? Se tiver um pouco mais elevado, eles não ficam tão preocupados, de vez em quando eles vão lá, dão uma espiada, volta como a mãe do André Luiz, né? Que quando o André Luiz pergunta para ele: meu pai, ela fala: olha, seu pai ainda, né, precisa permanecer onde ele está. Ah, mas você não pode ajudar? Não, por enquanto não. De vez em quando eu passo por lá, dou uma olhada, né? Mas precisa ali permanecer, né? Então é trabalhoso? É muito trabalhoso. A espiritualidade trabalha muito. É anos trabalhando. Lembram lá do Alexandre, né? Quando ele chama
irmão não sei quem, que é o mentor dele. Porque quem está no umbral ou aí pela terra não está sem assistência não, tá? Nós não temos os nossos mentores? O que acontece nessa hora? Nossos mentores, eles ficam afastados, né? Eles nos olham de longe, aguardando aí um pedido, um chamado, né? Eles não se aproximam, porque às vezes a energia daquela pessoa não deixa aproximar, né? Mas ele tá ali de lado, olhando, tentando, né, jogar uma energia, intuir alguma coisa, né? Mas é o outro é que não aceita tudo isso. Então, que nós possamos ser melhores, pelo menos eu não tô caçando ficar em lugar de pranto e ranger de dentes. Então vamos nos lapidar. Já é tempo. Cuidado. Não vamos levar para os nossos entes preocupações desnecessárias. Né? E tem uma coisa, né? Se o ente se estiver lá em evolução, está evoluindo, está entendendo, está equilibrado cada vez mais, ele vai olhar para você com muito mais serenidade, vai tendo cada vez menos preocupação, mas ali sempre orando, pedindo, né? Porque enquanto estão pelo menos mais parecidos, eu acho que deve ter mais, não é fervor, mas preocupa-se mais, né? Então, assim, como a tendência é estarmos mais ou menos quase que pertos ou juntos, né? Ou eu vou para uma mesma colônia que está a minha família, ou eu vou para as zonas densa e pesada, ou para uma zona superior, né? Mas a tendência é irmos para onde está a família, né? Está ali um pouco acima de nós se estivermos em zonas densas, né? Então a preocupação deles tende a ser maior, né? E quem está em cima, como tem mais equilíbrio e é mais evoluído, consegue lidar mais com isso, né? Então, passa de uma forma mais tranquila, mas estando um pouco mais embaixo, mais um pouco quase que igualado a nós, mas outros, né? Zona umbralina com outros aqui, o que acontece? Preocupa muito. Costuma até deixar o outro lá estagnado de tanta preocupação, né? É como aqui na Terra, né? Se você sabe que tem um familiar seu que está ali passando por determinadas coisas, às vezes está preso, às vezes, né, está passando por situações ali que você não desejaria que ele passasse, gera o que pra gente? Preocupação, né? No mundo espiritual não é diferente. Não é. Imagine, né, a gente desencarnar, vamos supor, a gente desencarna, nossa mãe, nosso pai já está lá e a gente está cá num lugar denso, passando por tudo enquanto é tipo de situação. Se eles não estiverem muito elevados, ficam estagnados, apreensivos. Igual ficou a família do Lísias quando aquela menina foi sair do mundo espiritual onde ela estava, da colônia onde ela estava, de nosso lar, para caçar vir para a terra. Ficou todo mundo dentro de casa, pensativo, né? Como se diz, o que vai acontecer? Minha gente aqui sem poder fazer nada. Sem poder interferir no livre-arbítrio dela. Né? E eles sabiam muito bem por onde ela ia passar, porque para ela sair do nosso lar, para ela chegar na Terra, ela precisava passar o quê? Por zonas umbralinas. Lembra? O umbral está bem próximo da Terra. Né? E ali, quando ela passa por ali, sem entendimento, acha pessoa, acha espíritos para fazer o que deve e o que não deve. E ela chega lá o quê? Toda machucada. Né? E por que ela volta para lá, para debaixo daquela árvore, né? Ela foi arremessada para onde ela tem afinidade, né? O próprio campo magnético dela é que levou ela e arremessou ela ali. E o Lísias lá de dentro, por conexão, conseguiu saber que ela estava lá fora.
Vamos tentar entender e refletir e nos fazer a pergunta: o que Jesus espera de nós e o que eu quero para mim? Alguma dúvida, gente?